Fala, agronautas! Está começando mais um episódio do Escancar Agro Podcast, o podcast que veio escancarar o conhecimento agro para você, ou a falta dele, né? Estou aqui mais uma vez, Josi Prado e o Rinaldo Grassi. Beleza? Rinaldo fazendo um lanche ali, né? Deu tempo de engolir o pão de queijo. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante para a nossa área aí, que é a questão florestal. E como nosso convidado, como muitos que vêm aqui, né? A beleza do ser humano é que a gente pode fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, ser multitarefas. Então, vamos aproveitar a experiência também do nosso convidado especial aqui para falar sobre conselho de CREA, associação e muito mais. Antes de eu apresentar, preciso dar 2 recadinhos para você rapidinho. Se você está assistindo a gente aí pelo canal do YouTube, você, por favor, se inscreva aqui no botão, né? Tem aí logo abaixo do vídeo. Isso ajuda muito a gente a desbloquear várias funcionalidades aqui no YouTube. A gente está quase chegando aos 1000 inscritos aí. Essa é a nossa meta desse ano, de 2023. Não sei, talvez o episódio já esteja passando em janeiro, mas ajude a gente aí, se inscreva. E também temos o nosso segundo recado, que é a plataforma Agro Insight Infinity, onde a gente vai lançar diversos conteúdos exclusivos no ano de 2024 e já tem lá disponível vários assuntos para você. Já tem lá disponível as 7 profissões do agro, já tem o nosso podcast aqui que você pode comentar com mais exclusividade, né? Você que é mais tímido ou quer mandar uma pergunta aí mais técnica. Logo a gente vai estar avisando quem está lá inscrito das nossas gravações. Vamos colocar ao vivo os episódios lá, então vocês vão poder, de fato, criar uma comunidade, né? E é isso, já se inscreve. Por enquanto é gratuito, então aproveite a promoção de lançamento. E o nosso convidado especial de hoje é ele que é engenheiro florestal, né? Professor aqui na Unifaaf, que é uma importante universidade aqui da região oeste da Bahia. Também do Senar Bahia, é presidente da Agrolem, que é a Associação de Engenheiros Agrônomos, também aqui da nossa região. Conselheiro do CREA, representando a Agrolem, e também conselho de ética, né, do CREA. E é sócio proprietário da FIUSES, né, Projetos Florestais, que é o Moisés Pedreira. Tudo bem, Moisés? Tudo ótimo. Boa tarde, bom dia ou boa noite, quem estiver assistindo. Josi, externar o meu contentamento em estar aqui com vocês, tá bom? Muito obrigada também pela disponibilidade. A gente está aí conversando há um tempo, né, para a gente conseguir marcar. Então, que bom que deu certo na data de hoje. E vamos conversar sobre diversos assuntos aqui. E começando um tema muito interessante que você estava falando aqui para a gente, que é até uma oportunidade, né, para produtores aí da região que queiram ir por esse lado, que é a questão do déficit de material florestal que vai acontecer, que já é certo de acontecer aqui na região nos próximos anos. Como é que é isso, Moisés? Bem, a matriz energética do oeste da Bahia, isso quando nós estamos falando em termos de indústria, nós temos esmagadoras de grãos, nós temos frigoríficos, nós temos produtoras de fertilizantes e nós temos também pizzarias, padarias, de um modo geral. Tá bom? Toda a matriz energética para essas indústrias, ela é uma matriz energética de origem biológica, é uma biomassa. Tá bom? A biomassa mais clássica que nós temos hoje é oriunda de plantios comerciais, no caso de eucalipto. Existem outras biomassas que a gente também trabalha, biomassa de pinos. Aqui na região, por exemplo, quando termina o ciclo de um pivô de café, que ele é reformado, esse pé de café também é usado como biomassa. As fazendas que produzem sementes de capim, tá bom? O feno também é usado como biomassa. Então, das biomassas que nós usamos aqui, o nosso carro-chefe seguramente é o plantio de eucalipto. Acontece que existe um tempo de plantio de eucalipto. Para a nossa região, ele está em torno de 7 anos, o que é um tempo padrão. Ou seja, nós não temos uma diferença de tempo em relação a outras regiões. Quando nós comparamos a nossa região com regiões mais produtoras de madeira, como por exemplo o sul da Bahia, nós temos lá uma oferta de água constante. Ou seja, lá no sul da Bahia nós não temos 40 dias sem seca.
Eu costumo dizer para os meus alunos que se o sul da Bahia ficar 40 dias sem chover, começa a ter procissão e penitência. Aqui nós ficamos 180 dias, 200 dias. Então, a limitação do crescimento florestal nosso não está no volume de água, porque o volume que nós temos de chuva é suficiente. A questão está no tempo que fica sem chover. Por isso que o nosso rendimento e a nossa produtividade é menor. Porém, não existe outra opção. Nós não temos gasoduto que possa fornecer gás para as nossas indústrias, então nós precisamos sim de biomassa. Acontece que em 2012, 2013, nós iniciamos um ciclo de 4 a 5 anos de seca intensa. E nós tínhamos uma área estimada no oeste da Bahia, segundo os dados da IBA e da ABAPA, em torno de 60 mil hectares de florestas plantadas no oeste da Bahia. Essa área é uma área que fornece madeira tranquilamente para a nossa região. Eu digo num raio economicamente viável em torno de 150 quilômetros. Acontece que nós consumimos, em média, 5 mil hectares por ano. Transformando o volume em área, a gente consome 5 mil hectares. De 2012 para cá, nós tivemos uma grande seca, 4 a 5 anos de seca. As florestas começaram a morrer. E quando morre, a floresta é um ativo biológico. E o ativo biológico, ao morrer, se decompõe. Então, os fazendeiros que tinham áreas de plantio de eucalipto, devido à intensa seca, esses plantios, esses maciços, começaram a morrer. Então, eles cortaram essas madeiras e ofertaram ao comércio. Como a oferta foi muito grande, o preço despencou. Junto com o preço baixo, o fazendeiro não ia plantar novamente uma coisa que ele viu que morreu. Ele não ia plantar uma coisa que ele tomou prejuízo. Então, os fazendeiros não se sentiram motivados a replantar essas áreas. Então, nós fomos consumindo ano a ano o nosso estoque, sem, contudo, renovar a área de plantio. E hoje nós temos aqui em torno de 12 a 15 mil hectares de estoque de madeira. E nós precisamos de 5 mil por ano. Se o ciclo de eucalipto aqui é 7 anos, nós precisamos de, no mínimo, 35. Então, hoje, já é certo que nós já estamos entrando num apagão florestal. É tanto que nós temos empresas que já estão buscando eucalipto em Goiás e Tocantins. Então, esse é um perfil do que está acontecendo na nossa área florestal. Muito interessante. Mas, assim, pensando nisso, já que algumas empresas, como você falou, já estão nesse movimento de começar a replantar novamente por conta dessa consciência, né? Você acha que ainda tem bastante campo para o pessoal entrar, produtor que queira ainda plantar eucalipto? Ou, por exemplo, esse movimento que já tem, daqui a um tempo, vai fazer com que vai acontecer de novo a baixa de preço? E como é que é? Ainda está entrável? Tá. Josi, o que acontece é o seguinte, é que o perfil dos nossos produtores, eles são produtores de grãos ou de fibras. Uhum. Ou seja, o plantio mais demorado que eles costumam ter aqui é algodão, que dá 6 meses, 7 meses, dependendo da... Então, não existe o perfil do fazendeiro florestal na região. Uhum. Entendeu? Ou seja, você quando planta uma floresta, você é um fazendeiro florestal. E o fazendeiro florestal é um outro perfil de fazendeiro. Você tem que ser um cuidador e um zeloso por uma coisa em 7 anos. Eu faço projetos para produção de madeira para serraria que são no mínimo 15 anos. Então você imagina você como um produtor de soja. Um produtor de soja hoje colhe uma soja precoce em 122 dias, 125 dias. Para eu chegar para um fazendeiro e dizer para ele que ele vai pegar a terra dele, que ele colhe uma soja em 122 dias, para ele esperar 7 anos, é um pouco complicado essa mudança. Uhum. Eu venho dando palestras na Bahia Farm Show, em eventos,
mudando um pouco essa perspectiva. A gente já tem alguns ganhos nisso, mas não é fácil você mudar de um produtor tradicional para um produtor florestal. Mas você acha que dentro de uma fazenda comum aí que tem, existe área que ela teria mais um perfil para isso do que para o grão ou fibra? Sim. Isso, nós temos as Porque avaliações... assim, ó, só para concluir, Claro. Se a gente for falar de 35 mil hectares num universo de 2 milhões, que é Perfeito. mais ou menos o que é a Bahia aí, De soja. de, 2 milhões de soja. na verdade dá mais, né? Dá 2. isso. Só de soja é 1.800, na verdade. Isso, Né? é, Você tem mais é. 300 de algodão. Milho. Vamos falar de 2 milhões e meio? Beleza. ok. Só. Perfeito. É nada, né? 35 Não é mil. nada. Perfeito, não é nada. Porém, você não consegue competir com áreas nobres. Por exemplo, de Luiz Eduardo caminhando sentido Tocantins e Goiás, onde a gente tem as áreas que chove mais, nós temos áreas aqui na garganta que chove 1.800 milímetros, 2.000 milímetros. O que é 1 milímetro de chuva? 1 milímetro de chuva é 1 litro de água em 1 metro quadrado. Então, se você marcar no chão 1 metro, 1 litro é 1 milímetro. Então, aqui, a 75 quilômetros de Luiz Eduardo, nós temos áreas que chove 2.000 milímetros. Em Barreiras, já chove 970 milímetros em média. Então, em menos de 150 quilômetros, entendeu? Nós perdemos simplesmente 1.000 milímetros de chuva. Em tão pouco. Então, essas áreas que você está falando aí, São o que potenciais. Isso, ou seja, de Luiz Eduardo caminhando no sentido Barreira, entendeu? São Desidério, etc., são áreas que a gente considera áreas devidamente apropriadas para o plantio florestal. Eu vejo também assim, em fazenda, né? Geralmente, você pegar o histórico de uma fazenda, né? Chegou lá, era tudo cerrado, né? Começou a fazer começou a desmatar, né? A executar a atividade aí. Geralmente isso é de um centro para uma extremidade, né? Perfeito. O cara pega o espigão ali da fazenda e ele eu vejo se os caras começam a chegar em área já ali, lógico, se ela tá aberta, vamos partir do ponto que ela é legalizada, né? Não vamos nem entrar nesses méritos aí. Mas, cara, os caras entram numa área de pedra, que os lotes começam a ficar recortado, que eu olho aquilo ali e falo, cara, eu vejo naquela área, beleza, ele vai plantar soja ali, que seja, né? Mas eu vejo um risco fitossanitário tão grande numa área dessa, porque, cara, preparo não faz legal, os tratos não são legais ali. Será que uma área dessa não é uma área, e vai estar num lugar até interessante aí, né, de chuva, não é uma área potencial também para executar um tipo de plantio desse? Reinaldo, né? Fazendo o Reinaldo. gancho, né? Reinaldo. Fazendo um gancho de quais, então, são as melhores áreas Isso. características. Né? Reinaldo, tem uma frase interessante, ó. Eu só não posso te dar razão porque você já está com ela, tá bom? Entendeu? Realmente, ou seja, nós não temos como competir com uma área de produção de milho e de soja em alta produtividade. Não tem como. A conta não fecha. Sim. Mas essas áreas que você está falando, que a gente chama de áreas marginais, como a gente fala, são áreas, sim, propensas a isso. Área que chove menos, área que chove 970, 1.000 milímetros, 1.100 milímetros, áreas recortadas por morros, entendeu? Você falou de uma área com afloramento de rocha. Qual seria o objetivo de um fazendeiro fazer uma supressão numa área com afloramento de rocha? Deixa para reserva legal. Pois é, cara, eu também fico meio, assim, não tô na pele dele, né? Ali, não tô ali, mas, né, olhando de fora eu também não entendo muito, assim. Isso fazendo assim, sem entender cada ação específica, mas fazendo assim um comentário raso. A ideia seria essa mesmo, você tá correto. Por isso que a área florestal, ela não compete com a área ela complementa, agrícola. né? Exatamente. Okay? E, assim, qual que é o grau de exigência dessas culturas, vamos dizer assim? Comparado, bom, algodão e milho eu não vou nem entrar nos méritos, porque a gente sabe que eles são altamente exigentes. Mas a soja mesmo assim, independente da área, pega lá, tirei o cerrado e instalei uma cultura dessa. São muito exigentes, não são? É com coisa pouca você faz coisa boa? Com eucalipto? É. Tá. Bom, o eucalipto, ele tem uma necessidade de nutrientes muito abaixo das necessidades de culturas altamente tecnificadas. A cultura mais tecnificada que a gente conhece é o milho, hoje em dia, ou seja, ela é aqui na nossa região.
essa cultura tecnificada que a gente tem no eucalipto, nós já temos toda a expertise. O Brasil é referência mundial em produção de eucalipto, de madeira. Ninguém no mundo ganha de nós. A nossa produtividade de eucalipto, que a gente chama de incremento médio anual, INMA, incremento médio anual, ou seja, quanto de volume de madeira 1 hectare aumenta por ano, incremento médio anual. O nosso é recorde mundial. O nosso recorde mundial é tão alto comparado com alguns países escandinavos, por exemplo, que vivem de madeira. Olha, nós temos países que vivem de comércio de madeira. Quem planta não colhe. É 60, 45, 60 anos para colher. Nós colhemos com 7 anos a nossa madeira, em termos disso. Então, o nosso rendimento é extremamente alto. Nós somos altamente competitivos no mundo. Ninguém consegue produzir fibra de celulose, papel, na qualidade que nós produzimos e na quantidade que nós produzimos. Então, a exigência já é padrão, basicamente, para tipos de solo e tipos de clones. Pouco nós trabalhamos com material seminal, de semente. A gente trabalha mais com material clonal, tá bom? Porque fica mais uniformizado. Eu fiz um projeto para um fazendeiro aqui, um grande empresário de Luiz Eduardo Magalhães, e no projeto que eu fiz a análise de solo e fiz a recomendação da adubação. Nessa recomendação da adubação, eu recomendei para ele, baseado na análise de solo, eu recomendei para ele 190 quilos de um fertilizante em NPK específico. Eu recomendei. Resultado, me chamaram a atenção, porque era tão pouco comparado com as culturas de soja e de algodão, que ele se recusou a aplicar a quantidade que eu, consultor, recomendei. Ele se recusou. Mais. Aí ele falou assim, não, eu vou colocar muito mais. Eu falei, tudo bem. O senhor deseja colocar quanto? Ele falou assim, eu estou pensando em colocar algo em torno de 300 quilos. Eu falei assim, não vai surtir efeito. Porque acima de 200, o 100 que tudo que você colocar acima de 200, na primeira etapa, você perde. Eu falei, então vamos dividir em duas. Ele falou, não, eu vou colocar 2 de 300. Colocou. Quer dizer, ele não acreditava que era tão pouco. Porque eu ia entrar justamente nisso aí. O que a prática comum aí para soja, né? Pega lá, tira, coloca lá, vamos falar, entre 6 a 10 toneladas de calcário, né? E assim vai, né? Eu aplico 1,5, rapaz. Olha só. 1,5. E olhe lá. E outra coisa, eu aplico o calcário para o plantio florestal, contrário do que é a cultura agrícola. O calcário na cultura agrícola ele é usado para imobilizar o alumínio, melhorar a acidez do solo, etc, que melhora a biota, etc. O eucalipto está se lixando para a acidez de solo. Ele não está nem aí para a acidez de solo. Mas por que eu uso o calcário? Porque o calcário entra como fonte de cálcio e magnésio, que é extremamente importante. Ah, mas se eu coloco o calcário, eu vou melhorar a acidez do solo? Vou melhorar. O eucalipto se aproveita dessa situação de uma melhor qualidade do solo, da melhor biota do solo, que foi proveniente do calcário. Mas o uso do calcário é como fonte de cálcio e magnésio. Ok? Sim, entendi. E é só o que eu vou tirar. Ou seja, eu sei hoje que, por exemplo, eu tenho um cliente que a gente produz madeira tratada de eucalipto. Quando eu produzo madeira tratada de eucalipto, a casca do eucalipto fica no solo. Se a casca do eucalipto fica no solo, a maior quantidade de cálcio está na casca. Então, eu não preciso repor o cálcio, na mesma proporção. Não preciso. Mas se eu corto a madeira para queimar, eu trago a casca. Sim. Entendeu? Então, tem uns rank que a gente tem que calcular aí. Sim. E esse experimento que vocês fizeram, já saiu o resultado? Esse que você falou, pega metade da área e põe então o que você quer ou não chegou a fazer? Não, nós fizemos o plantio, sim. Mas ainda não colheu o resultado? Sim. E aí, o que... Não, os resultados a gente já sabe. O problema desse cliente é que ele
perdeu dinheiro porque ele quis. Então deu no mesmo resultado. A mesma coisa. Não tem. Você não consegue absorver mais do que a própria capacidade da planta tem. Entendeu? Até dar os 7 anos lá para chegar no corte, tem alguma atividade que ele consegue fazer antes e gerar alguma receita, alguma coisa? Tem. Os meus clientes aqui, eu trabalho com 2 situações, entendeu? Quando ele fala assim, não, eu quero um projeto florestal onde eu vou colher com 7 anos. Ok. Ele fala assim, tem como eu fazer um caixa antes disso? Eu falei, tem, sim. Então, o que é que a gente faz? A gente inicia com uma disposição geográfica das plantas, porque as plantas elas precisam de uma área de exploração radicular e exploração de luz. Aqui na nossa região, o eucalipto, a gente trabalha em torno de 10 a 12 metros quadrados por planta. Isso dá em torno de 1.000 árvores por hectare. Bom, e como é que eu consigo 1.000 árvores por hectare? Matematicamente, eu posso ter uma formação de 10 metros quadrados por uma infinita combinações. Aí eu tenho que ver o cliente, qual trator ele tem, qual implemento tem, etc, etc. Mas eu posso, por exemplo, como exemplo, que foi o que eu fiz com o cliente aqui. Eu comecei com espaçamento de 3x3, ou seja, linhas, 3 metros entre linhas e 3 metros entre plantas. Comecei com 9 metros quadrados. Isso dá 1.111 árvores por hectare. No terceiro para o 4º ano, onde a exigência nutricional e de água é maior, entendeu? Que chega no pico da exigência no 3º ano. O que é que eu fiz? Eu cortei uma linha e deixei outra. Fiz um desbaste. Esse desbaste que eu fiz, eu gerei um caixa e voltei basicamente com o patamar de indivíduos por hectare que eu acho que seria o ideal para a região. Em quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Pode se dizer que na metade. Perfeitamente, na metade. Associação com gado, essas coisas aí, não vale a pena? Ou vale? Vale e é muito bonito. O que você está comentando aí, tecnicamente tem 2 nomes que são iguais, tá bom? A gente conhece pela Embrapa. A Embrapa batizou isso de ILPF, Integração, Lavoura, Pecuária, Floresta. Só que esse termo é um termo brasileiro e um termo da Embrapa. O mundo e a humanidade sempre promoveu esse tipo de cultura, que são sistemas agroflorestais, tá bom? Eu já fiz sistemas agroflorestais com gado, por exemplo. Faço sistema agroflorestal com grãos. Faço sistema agroflorestal com grãos, com eucalipto e depois com pastagem. Então, isso já é consolidado no Brasil e no mundo. Ninguém está inventando a roda. Mas ele necessita de tipo algum investimentozinho a mais? Ou ele retarda um pouco o tempo ou tira a produtividade do eucalipto? Porque é um negócio diferente, né? Vamos dizer assim, do que beleza, peguei aqui e coloquei só eucalipto, é uma coisa. Coloquei eucalipto com gado, é outra coisa. Coloquei eucalipto, sei lá, no meio, plantei milho, é outra coisa, né? Perfeito. Bom, o que é que a gente faz? Quando você tem um consórcio, tá bom? Por exemplo, árvores com animais. Quando você tem um consórcio de árvores com animais, existe uma sinergia. Os 2 ganham nisso aí, tá bom? Primeiro, se você hoje coloca uma árvore num plantio que você fizer, o sistema radicular da árvore é mais profundo. Obviamente, sendo mais profundo, ela vai utilizar os nutrientes que as culturas tradicionais não utilizam. Inclusive, os nutrientes que já foram aportados anteriormente e que estão nas camadas mais profundas, desde que o nutriente seja móvel no solo. Alguns não são. Então, você consegue, em certos casos, não necessitar de uma adubação, que seria a ideal para a planta, visto que você já tem um saldo no seu solo de nutrientes. Isso acontece, tá bom? Então, a vantagem é que você tem o uso da terra por um período contínuo e ininterrupto. Entendeu? Aqui, por exemplo, eu te falei de 120 dias, uma cultura de soja. Vamos colocar 130 dias. Vamos colocar um mês antes e um mês depois. Então, você tem 4, 5, 6. Você tem 6 meses que você utiliza o solo.
E os outros 6 meses você utiliza para quê? Para nada. Entendeu? Uhum. Aí é que entram os sistemas agroflorestais. Uhum. É você aproveitar a situação para melhorar o seu rendimento. Quando você fala assim, mas o rendimento vai ser igual, não necessariamente você terá a mesma quantidade de soja. Mas no final o balanço seria positivo. Você não tem só uma atividade. Perfeito. Assim, deixa eu pensando aqui na paisagem da região, né? Vamos pegar o produtor que vai fazer integrado naquela área lá de pedra. Vamos pegar o caso da pedra ali, né? Tirei, vi que tem pedra, já sei, vou lá e vou fazer um esquema desse, né? Aí eu tô pensando no cara fazer eucalipto com braquiária mesmo ali e colocar o gado, porque ele não vai fazer um investimento de área de soja ali, né? Essas coisas assim. Plantei, acho que a primeira atividade é plantar o eucalipto. Sim. E depois aí quanto tempo para eu entrar com braquiária e gado e etc. Tá. Os plantios florestais, as árvores, elas carecem de muita atenção e muito zelo, no caso do eucalipto, por exemplo, no primeiro ano. Tá. Então, é um bebê que exige uma... Até ela pegar, né? Até ela pegar mesmo e dizer, pronto, tá aqui. Então, nesse primeiro ano, você precisa ter um controle muito efetivo do mato competição, você precisa ter, porque senão se abafar mata mesmo. E você precisa ter um controle aqui na região de formigas cortadeiras, que tem um canal no YouTube, entendeu? Moisés Pedreira Formigas Cortadeiras, quem tiver curiosidade. Tem algumas curiosidades interessantes, inclusive uma receita de farofa de tanajura, a moda do chefe Moisés, tá certo? Muito interessante. Tem livros que eu publiquei e que vocês podem baixar também aí de graça. Então você precisa controle de formiga, controle de mato competição. Nesse meio tempo, dependendo do que você fez, você já tem o capim lá, dependendo. Então você mantém ele vivo, mas sempre roçado mecanicamente, tá bom? Do primeiro ano em diante, dependendo do tamanho e do desenvolvimento, porque você não pode computar um ano somente como se fosse um ano, porque não é correto isso. Quando a gente fala um ano de cultura, eu estou imaginando que ele utilizou todo o sistema de água de um ano. Por exemplo, nós começamos a chuva aqui, é uma piada, mas outubro para novembro. Hoje não hoje não é. Tinha uma época que era assim. De outubro para novembro. Quando a gente começa essa plantio de outubro para novembro, eu vou perder quanto aí? Eu perco 80 milímetros de chuva, de 1.000. Agora, se eu planto em março, eu já perdi quase 800 milímetros. Então, a gente não pode computar um ano exatamente como sendo um ano, e sim por regime pluviométrico, tá bom? Então, eu preciso, com um ano e meio aproximadamente, de 1,5 a 1,8 anos, você já pode entrar com alguns animais. Animais pequenos, por exemplo, bezerros, desmamados, ovelhas, cabras, bode, você já pode. Do segundo para o terceiro ano, aí você já pode entrar com animais de grande porte. Só não pode pôr girafa lá, né? Não dá. Né? O resto pode pôr. Pode se a gente trouxer as girafas da Amazônia. A turma tá meio quieta aí, né? Tá. Entendi. Não. Você chegou a ver aquele vídeo, você falou de formiga, ela chegou a ver aquele vídeo lá que os caras concretaram o formigueiro? Ali foi o professor Forte. O cara concretou lá e depois cavaram para ver, cara, a estrutura do formigueiro é enorme, tipo o tamanho dessa sala, assim. Aquilo foi feito na Unesp de Botucatu. O professor orientador foi o professor Forte. Aquilo foi uma dissertação de mestrado de uma aluna de mestrado do professor Forte. Não me recordo o nome dela, mas eu tenho uma imagem dela. Ela fez um trabalho belíssimo, maravilhoso. Ficou como referência mundial o trabalho dela. Foi gasto dezenas de sacos de cimento, para você ter ideia. Foi muita coisa. É só colocar na internet lá, formigueiro com cimento, que sai até o professor Forte com a pá. O professor Forte tem uma característica que ele nunca acertou meu nome. Ele sempre me chama de Messias. A esposa dele fala, é Moisés. Só errou, né? E professor, mania, né? O professor sempre vai ser chamado professor. Obrigado. Professor, em termos de rentabilidade, quando você compara uma área de eucalipto com soja, lá no final dos 7 anos,
é igual? É mais? Depende? Como Tá. é que é essa parte? Eu acabei de fazer um projeto para uma fazenda aqui em Tocantins, de Anópolis até. Eu fiz um projeto. E esse projeto eu sentei com uma equipe, tem um investidor de São Paulo querendo comprar uma área e investir, já está vislumbrando crédito de carbono, outras coisas aí. E no cálculo que eu fiz, pela área que eles têm em Tocantins, o eucalipto, aos 7 anos, sai igual e, dependendo da situação, melhor do que a situação local, baseado naquela situação. Tá. Quando você passa para áreas mais nobres, com chuvas melhores e fertilidade diferenciada, já complica um pouco, tá bom? Mas, de um modo geral, você não pode comparar um solo como um solo das placas, por exemplo, que é um solo, uma região que chove muito bem. Dificilmente você iria pegar um produtor e plantar eucalipto. Sim. Agora, se você vem aqui para Santa Rita de Cássia, onde já é mais um perfil de pecuária, etc., aí essas áreas já têm Já perfil. tem esse potencial, né? Exatamente. Essa dinâmica. Tá bom? É claro, só para ter uma ideia, é claro que, por exemplo, as áreas que o Rinaldo citou como exemplo, com certeza compense muito, né? Você, em vez de... Sim. Ó, e uma curiosidade. Eu fiz o projeto, levei para uma equipe aqui que tinha, tá bom? E nós sentamos, eu projetei o projeto e fomos discutindo, tá? E no final eu tenho essa avaliação econômica, entendeu? E na avaliação econômica eu fui perguntando para ele, quanto você acha que esse preço aqui? E ele foi dizendo. Eu falei, tá bom. Na hora que eu teclei o Enter, eu falei, quanto tá a saca de soja? Ele, tanto. Esse é o lucro. Ele falou, caramba, eu não imaginei que fosse bom assim. Eu pensei que fosse pior. Quer dizer, ou seja, ele já ficou vislumbrado com o potencial e a capacidade que tem também. Então, E em termos de pluviometria, você falou que o mínimo é quanto de... Você falou assim, a média daqui, mas qual que é o mínimo mesmo? olha só. Eu lembro lembrei agora de um grande amigo, Beto, da Nativa, que ele falou que uma vez a região oeste bateu um recorde de produção de soja. Há um tempo atrás, bastante tempo, ele falou, bateu um recorde de produção, comparativamente com o Brasil. E ele falou para mim assim, ele falou, Moisés, foi o ano que choveu menos, mas foi o ano que choveu certo. Sim. Entendeu? Então, a questão não é chover muito, é chover certo. Então, por exemplo, uma soja, você consegue hoje produzir soja com 650 milímetros, 700 milímetros. Se chover certo. Se chover não é o caso desse ano. É verdade. Não é o caso desse ano. Então, essa percepção de volume, a gente costuma plantar eucalipto em função do regime pluviométrico. Então, por exemplo, se chove muito, eu coloco mais indivíduos por hectare. Se chove menos, eu coloco menos. Olha, um cliente da Barra, eu utilizei 12 metros quadrados de área. Isso dá 800 e poucas árvores. Já existe aqui, por exemplo, em Tocantins, eu estimei 1.600 árvores por hectare, que chove mais. Então, você tem que... Existe um mapa chamado Mapa das Isoietas. São linhas de chuva no Brasil. A gente tem esse mapa e é de domínio público, não é segredo para ninguém. O cliente me fala a fazenda onde é, eu vou na isoieta, baixo o perfil da Embrapa, do solo, para a gente ver o acúmulo de água e você começa a estudar isso aí. Então, o que determina a densidade populacional de um plantio florestal é basicamente o regime hídrico. Sim. Isso aí não muda muito, não. A lógica, né? Ela é a mesma para as culturas. Isso, perfeito. Não muda muito, não. E aí, no caso, tem tecnologias hoje que nem plantar com gel, né? Que ajuda também ali no pegamento. Eu planto eucalipto com gel. O primeiro plantio que eu fiz de eucalipto com gel foi no Bico do Papagaio, no município de Araguatins. Isso foi em 2005. Eu iniciei um plantio com gel lá. Foi quando eu comecei a conhecer esse projeto, esse sistema. E hoje a gente utiliza gel? Utiliza, mas eu utilizo o gel de uma outra forma. Porque quando eu vim para cá, eu tive que aprender a trabalhar no oeste da Bahia. Entendeu? Ou seja, o plantio e o manejo depende de onde você está. Lógico, total. Entendeu? Então eu tive que aprender quando eu vim para cá. Por quê? Antes de vir para cá,
eu trabalhei plantando eucalipto no Vale do Jari, que é Pará com Amapá e Suriname. Nossa. Ou seja, lá não tem problema de água. Não tem problema de água. Então eu não posso trazer a mesma tecnologia. Sim. Um grupo do Paraná veio para a região oeste e foi para Santa Rita de Cássia, montou um belíssimo projeto florestal. E trouxe a tecnologia do Paraná, de terra roxa estruturada, que é uma das melhores terras do mundo. Mesma tecnologia de lá ele trouxe para Santa Rita de Cássia. Resumindo, o projeto não deu certo. Sim. Existe plantio em taxa variável de população, já viu? Existe em taxa variável de população, a gente chama isso de NELDER, tá bom? Ou seja, eu quero saber como é que se comporta um plantio aqui. Então, eu faço um plantio em NELDER, tem o NELDER em linha e o NELDER em círculo. Então, eu planto do mais próximo um do outro ao mais distante, né? Tudo no mesmo local. Então, se eu planto do mais próximo ao mais distante, vai chegar num ponto que vão morrer. Então, os mais próximos certamente vão morrer, porque precisam de mais água e eles competem entre si. Mas chega num ponto em diante que não morrem mais. Então, esse ponto que não morre mais é o que a gente determina qual é a área ideal para cada região. Ah, tá. Isso aí entendi. Entendeu? Tipo o trabalho de pesquisa. Estou pesquisando a população de plantas. Exatamente. Foi feito no distrito do Taguá. Nós fizemos Mas NELDER. não precisa esperar 7 anos, né? Não, o NELDER não. O NELDER não. Imagina o cara que desenvolve cultivar de eucalipto. Nossa Senhora. Vim aqui plantar um campo na tua área aí. O desenvolvimento tecnológico do eucalipto no Brasil teve um grande avanço da década de 80 para cá, em função da capacidade clonal. Entendeu? Então, o Brasil desenvolveu a capacidade de clonar eucalipto. Tanto é que hoje nós temos os melhores clones. E quais são, assim, os objetivos dos clones, assim, tipo assim, esse aqui é para lenha, esse aqui é para papel e celulose, esse aqui é para folha, sei lá, óleo. Para óleo. Tem isso tudo. Tem móveis, né? Tem para serraria, para móveis, tem para produção de óleos essenciais, o cheirinho do eucalipto, por exemplo. Então, bom, o que é que você quer? É isso que eu pergunto ao cliente. Eu quero plantar eucalipto. Eu falo, você quer para quê? Aí ele fala assim, eu estou pensando em plantar eucalipto para usar a folha para tirar o óleo essencial. Eu falei, aí já muda de figura, porque existe clones especiais e espécies de eucalipto. O gênero eucalipto, ele chegou a ter, no mundo, quase 700 espécies. Qual que é o conceito de origem dele? É isso que eu ia perguntar. É a Oceania mesmo? Austrália e Oceania, entendeu? Não. É Austrália e Tasmânia, por ali. Mas a Austrália é o carro-chefe. Tanto é que tem uns bichos lá que comem, né? O koala? Isso, koala que evoluiu comendo folha de eucalipto. Mas o mais curioso é que naquele livro, já que você falou aí, do Homo sapiens, tá bom? O ser humano e o homem em especial, a espécie humana, onde passa é muito predatória, entendeu? Há uma estimativa de que por baixo o homem, quando botou o pé na Austrália, em torno de 12 mil anos atrás, quando ele botou o pé na Austrália, ele encontrou uma fauna belíssima de animais. E os animais não conheciam o homem. Então, animais grandes, por exemplo, não conheciam o homem. Então, não tinha por que ter medo de algo pequeno, entre aspas, né? E no livro ele conta algumas dezenas de espécies que o homem extinguiu na Austrália em formas de alimentação. Tipo galinha gigante, né? Não tem uns esquemas desse? Tinha tipo umas aves lá que era gigante, que era fácil de caçar. Né? Muito fácil. E acabou. Agora, o mais curioso é o eucalipto. Por isso que você falou da Austrália, eu peguei o gancho agora. Admite-se que a Austrália, pelo menos as pesquisas atuais, alguns pesquisadores têm algumas controvérsias, mas tem uma linha de pensamento que admite que a Austrália é o berço do eucalipto, porque durante esses 10, 12, 15 mil anos, o homem usou muito fogo para caçar. Aí promoveu ele. E o eucalipto, quando você passa fogo nele, ele tem uma estrutura de perpetuação chamada lignotuber que ele brota. Entendeu? Olha que negócio louco. Então, há uma ideia de que quem incentivou a propagação dos eucaliptos na Austrália
foi justamente a ação do homem. A ação devastadora do homem. Tá bom? E quando a gente vai fazer um melhoramento, a gente pega um mapa da Austrália, assim que você olha o mapa da Austrália, você quer plantar eucalipto no Brasil. Foi assim que o Brasil se destacou. Bom, vamos plantar eucalipto no Brasil. Você quer plantar eucalipto aonde no Brasil? Eu quero plantar eucalipto no norte de Minas, que teve incentivos fiscais, aquela coisa toda. Que eucalipto nós vamos plantar no norte de Minas? Bom, os pesquisadores, como é que a gente faz? Vamos na Austrália, procurar regiões edafoclimáticas semelhantes e ver quais os melhores eucaliptos de lá. Então, nós fomos, e isso está registrado em caderno na Austrália, que nós fomos e compramos legalmente as sementes e trouxemos, tudo legal, compramos. Tá? E aí, dependendo do lugar que você quer, você trouxe. Você quer plantar, por exemplo, no sul da Bahia, região de Porto Seguro e Eunápolis. Chove barbaridade. O que é que você faz? Vai na Austrália, procura eucalipto dessas áreas próximas à costa. Então, foi assim que o Brasil foi desenvolvendo essa capacidade. Mas, para você obter um clone de eucalipto, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, você demorava 11 anos, 13 anos, 14, 15 anos. Hoje já existe, não precisa esse tempo todo. Mas você falou de tempo, sim. Só quem fazia pesquisa de eucalipto eram grandes empresas, porque o custo era extremamente alto. Entendeu? Okay? E fora toda a estrutura, né? Que o cara... Porque eu tava brincando aqui, né? Mas assim, você chegar lá... Eu falo, já fez muito isso. Mas você chegar lá e desenvolver uma... Cultivar de soja, entre aspas, é fácil, né? Você joga 5 sacos em cima do carro ali, né? Planta ali, depois vem a colhedeira. Agora imagina o eucalipto, né? O cara vem com muda. Aí na hora de colher, sei lá, um machado lá. Né? Nossa. E hoje nós já temos indivíduos híbridos, né? Híbridos duplos e híbridos triplos. Por exemplo, aqui na região, eu recomendo para os meus clientes eucaliptos híbridos, clonais, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem um tipo de eucalipto chamado urograndes. É um híbrido. Sim, já ouvi falar. É um híbrido feito do eucalipto urofila com eucalipto grandes. Então, por que eu utilizo os dois? Porque o eucalipto urofila tem uma capacidade de adaptação à falta d'água melhor. Ele aguenta mais a falta d'água, tá bom? Urofila. E o grandes? O grandes é altamente volumétrico. Então, se eu colocar o grande sozinho, ele sente a falta d'água e morre. Se eu colocar o urofila sozinho em alguns lugares, ele não produz o volume que eu quero. Então, dependendo do lugar, eu faço uma manipulação genética e transfiro as características que eu quero de cada um e coloco nos dois. Então, eu tenho, por exemplo, Tereticam, um híbrido Tereticam. Eucalipto tereticornis com eucalipto camaldulensis. Eu tenho um híbrido urograndes, um cruzamento do eucalipto urofila com eucalipto grande. Eu tenho um híbrido urocam, urofila com camaldulensis. Então agora nós já temos até 3 já. Então o Brasil é referência mundial nisso. Aí, tipo, é uma nova espécie. Na verdade, para que você considere biologicamente uma nova espécie, ela precisa ter algumas características. Por exemplo, uma capacidade de se reproduzir e transmitir as características para outras. Você não tem essa certeza de que o material que você irá produzir irá... por exemplo, se você pega uma laranja... então não é uma nova espécie. É um híbrido. É um híbrido, beleza. Tá bom? Não é uma nova espécie, é um híbrido. Entendi. É isso mesmo. Tá bom? Okay. Não, porque eu ia perguntar por que nas outras culturas não gera uma nova espécie, né? Mas não gera uma nova espécie. Não gera. Não gera porque o indivíduo do F2, como a gente fala do Mendel, é um pouco diferente. Tá entendi. Bom? Okay? Entendi. Agora, ainda sobre o eucalipto, para você falando sobre a Austrália, nós tínhamos quase 700 espécies de eucalipto. Isso reduziu bastante. Caramba. Você vai dizer assim, mas e foi para onde essas espécies de eucalipto, né? Por quê? A quantidade de espécies no gênero eucalipto era tão grande e tinha indivíduos do mesmo gênero, eucaliptos, aqui, que não conseguia cruzar com outro indivíduo da mesma espécie. Isso é biologicamente impossível, porque se é a mesma espécie, eles têm que cruzar entre si. Mas eles estavam tão distantes
na coluna de eucalipto um do outro, que nós chegamos no ponto de dizer, bom, então vamos separar. Então, o gênero eucaliptus foi dividido agora, entendeu? Então, por exemplo, então a gente tem o gênero eucalipto e temos agora um outro gênero. Então, por exemplo, o eucalipto camaldulensis era eucalipto camaldulensis, tá bom? Agora a gente já mudou, tem outro nome, entendeu? Então, nós fomos adaptando, por quê? Porque esses mais próximos, agora, conseguem cruzar entre si. Por exemplo, o urocan. Então, a gente já vê que o gênero eucalipto, como a gente imaginava, estava, entre aspas, errada, tá bom? Então, a gente já mudou agora. Então, não é bem assim. Então, já reduziu a quantidade de eucalipto. Entendi. Criamos um novo gênero. Não sei se isso é bom. Porque... É assim, porque você começou a ter indivíduos que se assemelham mais geneticamente, tá bom? É isso. Foi isso. Mais um nome para decorar. Deixa para os engenheiros florestais, não tem problema. E outras espécies que vão bem aqui na região, florestais, né? Que a gente conhece muito, assim, que é o pinus. Não sei se ele é bem usado aqui na região. E outras espécies? Nós não temos aqui conhecimento, expertise de plantios comerciais de espécies florestais que seja economicamente viável comparativamente com eucalipto. Nós não temos. Então, não tem muito o que fazer ainda. É mais eucalipto mesmo. É mais o eucalipto. Entendi. Beleza. Professor, antes de falar do assunto do CREA, né? Em relação à formiga, né? Qual que é a espécie mais predominante aqui na região e a que causa mais prejuízo, assim, dentro do eucalipto? Nós temos 2 gêneros de formiga cortadeira, tá bom? Espécies de formiga no mundo, nós temos mais de 15 mil espécies. 15 mil espécies. 15 mil espécies. Meu Deus. Para nós, economicamente, na agricultura, nós temos 2 gêneros, que são as saúvas e as quenquens, que a gente chama de Ata e Acromyrmex. Tá bom? Para a gente aqui, para a área agrícola, praticamente nós não temos problema de formiga. Por quê? Porque você tem um intenso manuseio, pisoteio, preparo de solo e aplicação de inseticida. Porque mesmo que você não vá matar a formiga, você está utilizando inseticida. E o modo de ação da maioria dos inseticidas é sistema nervoso central. Então, é mais no comecinho ali que você vê. Isso. Perto do mato ali, então, ceboleiro ali. Muito pouco. Agora, na área florestal, tecnicamente a gente tem uma expressão que diz que controle de formiga é uma condição sine qua non. Isso significa sine qua non, sem a qual não pode acontecer. Então, não existe nenhuma possibilidade no Brasil de você produzir florestas plantadas sem controle de formiga cortadeira. É simplesmente impossível. E como é que controla? Como é que é feito isso aí? Aí o carro-chefe hoje do controle das formigas cortadeiras, o controle é feito usando iscas formicidas. Essas iscas é um composto onde você pega a polpa cítrica, que é o subproduto da produção do suco de laranja. Então ele é um produto muito perfumado, um produto cítrico. Por isso que o nome é isca. Daí o nome, isca. Eu preciso atrair a formiga. Então, eu pego a polpa cítrica, que é usado para confinamento, alimentação de animais em confinamento, e o Brasil exporta para países frios, que tem neve, para os animais comerem também. Então, isso é muito utilizado. Então, você faz uma mistura da polpa cítrica, tá bom? Que ela vem em pellets, você tritura ela, faz uma farinha, e nessa farinha você adiciona óleo de soja, que eu preciso aglutinar, então eu uso um óleo de soja, e preciso também de um outro agente aglutinante. Aí eu uso normalmente um amido, pode ser amido de milho ou amido de mandioca.
Então eu pego polpa de laranja, que é comida de animal, ração de animal, pego óleo de soja que a gente come e pego amido que a gente come. Olha só. E jogo nessa mistura, eu jogo o agente biocida, inseticida, que normalmente é a sulfuramida, um agente à base de enxofre. Ele está hoje, para você ter uma ideia, em cada quilo da sulfuramida, ele está numa taxa de... É tão pouco ele, em torno de 15 gramas, entendeu? Muito pouco, entendeu? É bem manual isso aí, então. Esse controle, ele pode ser manual, como pode ser mecanizado. Dependendo da situação, você pode fazê-lo mecanizado. Dependendo da situação. Ou seja, se você já detém um controle, você pode fazer. O problema é que as formigas, elas crescem, a população do formigueiro e o tamanho do formigueiro, elas crescem de forma exponencial. Ela vem devagarzinho e arranca rapidamente. Entendeu? Então você tem, por exemplo, no primeiro ano, você tem um formigueiro que ele tem metade da área dessa mesa. Vamos botar 4 metros quadrados no primeiro ano. No segundo ano, ele pula para 55 metros quadrados. Meu Deus. Tamanho é a capacidade que ele tem. Então, hoje, as florestas brasileiras, as indústrias florestais, têm equipe específica de controle de formiga. Mas é gente andando, procurando. Sim, gente andando e procurando. Hoje a gente já tem alguns softwares que fazem detecção, etc. Tá, mas o carro-chefe ainda é a aplicação manual de isca formicida, então, localizada. E essa isca, ela também é caseira? Não, essa isca é feita por indústrias. Tá, entendi. Tá bom? E qual que é o período crítico aí de controle de formiga? O período crítico está basicamente após o plantio. Quanto tempo após o plantio? Imediatamente após o plantio. Não, mas eu digo assim, quando que formiga passa a não ser mais problema? Ah, tá. Tecnicamente, isso aí a gente chama de nível de dano econômico. O que é um nível de dano econômico? Eu tenho uma praga na minha cultura. Isso é até questão de prova para os meus alunos. Eu sou professor de entomologia. Então vocês pegam a resposta aí já. Meu mestrado escreve exatamente igual o que ele vai falar agora. Exatamente, Inclusive tem uma questão que eu bolei sobre isso. Nível de dano econômico, chamado NDE. Eu tenho a minha área, por exemplo, soja. Vamos dar um exemplo disso de soja. Eu tenho uma praga que está atacando a minha soja. Eu chego lá e identifiquei. Um médico de planta, um fitiatra, um agrônomo. Quem pode escrever uma receita agronômica? À luz da lei, só 2 profissionais podem receita agronômica. O engenheiro agrônomo e o engenheiro florestal, nas suas respectivas áreas. Por exemplo, eu sou engenheiro florestal, eu não posso passar uma receita para soja, não é a minha formação, tá bom? Bom, vamos imaginar que essa praga da soja esteja causando um prejuízo de R$50 por hectare. Tem como você calcular? Eu estou com a soja lá com a praga. Calcula o prejuízo, tá quanto? R$50 por hectare. Vamos fazer um controle. Vamos. Vai custar quanto esse controle por hectare? 150. Quer dizer, se a praga existir, você perde 50. Se você controlar, você perde 150. Você quer perder quanto? 50 ou 150? Então, o nível de dano econômico, o fato da praga existir, isso é a regra, né? O fato da praga existir não necessariamente é condição para que eu controle ela. Isso é a regra. Alguns insetos não podem nem existir em algumas culturas, milho para semente, tem algumas cigarrinhas, algumas coisas. Mas a regra eu só posso controlar uma praga quando o nível populacional dessa praga, ou seja, a quantidade desses indivíduos, causa um prejuízo cujo custo do prejuízo é igual ao custo de combate. Então, se tem R$50, eu vou gastar 150 para combater, tem 50, não combate. Aí na próxima semana, tem 70, não combate. Tem 100, não combate.
Entendeu? E isso analisando desse ponto de vista. Então, no caso do plantio de eucalipto, durante o plantio, você tem um indivíduo que tem 4 pares de folha. Uma formiga acaba com uma planta dessa em uma noite, acaba com dezenas. Então, nesse caso do plantio de eucalipto, o nível de dano econômico é 0. Não pode existir a praga. Não pode existir a praga. Mas se a floresta tiver adulta, aí tá, já tolera. Tá bom? Então, Meio louco, né? é a partir então, assim, de quanto de porte que a planta tem, que aí você meio que baixa um pouco a guarda, se é que a gente pode dizer isso. Isso. Tem sim. Tem isso. Sim. Ou seja, existem programas que você chega e faz um monitoramento. Você lança parcelas e vai. Eu encontrei um formigueiro aqui, tantos metros quadrados, vou lançando. Tá, lancei na parcela. Jogo num programa, entendeu? O programa vai dizer para você, combate ou não combate. Ou ele vai dizer, aguarda. Entendeu? E esses programas são interessantes porque ele não somente avalia se você tem que combater ou não, mas ele pergunta para você também, qual é a sua opinião? Ele quer saber o seu feeling. Que programa é esse? Isso, existem várias empresas no Brasil com programa de formiga, entendeu? Entendi. Então, aí ele vai dizer assim, eu recomendo você aguardar. E você acha o quê? Não, ele pergunta, e você acha o quê? Porque ele quer depois que você também tenha uma percepção técnica, sem necessariamente precisar do programa. Ele quer afinar o seu olhar, entendeu? A gente chama isso de... A planta, a planta e a árvore, ela transfere para você uma informação, entendeu? Você precisa ter uma expertise de olhar para a planta e dizer, ela está doente, ela precisa de cálcio, precisa de mais. Isso é o que os fazendeiros antigos fazem. E as plantas se comunicam com a gente e com os demais organismos. Existe um fenômeno no Canadá que ele foi identificado. Esse fenômeno chama-se Cry for Help. Ou seja, as plantas estão chorando por ajuda. E que negócio louco é esse? Como é que uma planta chora por ajuda? Eles descobriram que os pinos do Canadá, quando eles estavam com alguma debilidade, um pouco fraco, alguma coisa, tá? Os insetos praga, alguns besouros, as fêmeas, conseguiam perceber e ovipositavam na casca, nas rachaduras, ovipositavam. Do ovo eclode uma larva, porque do ovo não nasce, tá bom? Isso é prova para os meus alunos. Nasceu nada. O ovo eclode, tá bom? Então, eclode uma larva, essa larva vai comendo por dentro da casca a árvore e mata a planta. E o que é que a planta faz? Ela emite um cheiro chamado semioquímicos. Para quem é esse cheiro? Ela emite o cheiro para o inimigo do besouro, da larva. Entendeu? Então, a planta se comunica com os outros organismos, se comunica com nós, desde que você consiga. Eu vi uma vez um esquema de comunicação por sistema radicular, né? Sim. Tipo, tá meio que pegando fogo num canto assim, e já meio que corre um alerta ali. Sim. Existe sim. Tem muito esse estudo também, né? Da comunicação né? Com espécies. Sim. Micro-organismos. O pessoal fala que é a internet das plantas, né? Que é tudo por baixo. Isso existe sim. A gente conhece quase nada, acho, quase do nada. que existe. Não. Agora que tá descobrindo. E olha que curioso você falar isso. No começo do século passado, Einstein trabalhava no escritório de patentes, tá bom? E eu até conversei com um grande amigo, Ederson, sobre isso essa semana. E um dos diretores do escritório de patentes chegou num tempo que ele falou assim, não vai demorar pouco tempo, nós vamos ter que fechar esse escritório de patente. 1905, 1910, por aí. Por quê? Porque o que tinha que inventar já está praticamente inventado. Mal começou. Ou seja, nunca vai parar. Entendeu? Verdade. Para não. Professor, e você tem experiência, além do eucalipto, com esses sistemas agroflorestais que estão vindo agora, que integra diversas espécies assim frutíferas, que normalmente o pessoal recomenda para pequenos produtores, né?
Você chegou a ver alguma coisa nesse sentido, assim, nessa área? Sim, aí são os SAFs, Sistemas isso. Agroflorestais. Tem, inclusive, hoje eu vim conversando com a engenheira florestal Isabel, que também é conselheira do CREA e representa os engenheiros e, no caso, as engenheiras daqui. Ela está montando uns SAFs, tá bom? E está montando uns SAFs, ela até pediu para que eu também colaborasse, porque é uma atitude voluntária que nós estamos fazendo com as associações. Sim, existe sim. Porém, é preciso ressaltar que nós estamos lidando com plataformas diferenciadas. Eu não entendo de fruticultura, tá bom? Então, é preciso que tenha uma equipe multidisciplinar, tá bom? Okay. Mas isso sim, a gente tem isso já. Muito legal. Muito legal. E falando sobre a parte da participação em associações, né? Primeiramente, qual que é a sua função lá dentro? E para quem está acompanhando agora, a gente tem audiência, às vezes, muito de recém-formados, estudantes, né? Que muitas vezes não conhece esses mecanismos de associação, para que serve, conselho, qual que é a função, de conselho. Então, vamos fazer aquela parte didática lá, né? Para que serve uma associação? Bom, vamos lá. Primeiro, você falou de conselho, eu lembrei. Eu também, quando eu cheguei aqui em 2010, 2011, eu vi que nós tínhamos muita coisa para fazer, tá bom? E eu nunca fui muito de ficar deitado em berço esplêndido, então, nunca fui muito disso. Então, se eu tenho que reclamar de algo que precisa ser feito, então compete a mim também fazer alguma coisa, tá certo? E hoje eu faço parte do Conselho Municipal do Meio Ambiente do município de Luiz Eduardo. E nós tivemos alguns avanços muito bons esse ano. Alguns pontos de coleta. Semana passada eu peguei minhas filhas e levei todo o lixo reciclado que a gente produz, entendeu? Então, isso é um avanço que vai reduzir o impacto em cima do aterro sanitário. Ou seja, quanto menos lixo eu levar para o aterro, maior será a vida útil desse aterro. Então, eu faço parte do Conselho Municipal do Meio Ambiente, estou como presidente da Associação dos Agrônomos de Luiz Eduardo Magalhães. Bom? E essa associação, a gente atua na defesa da sociedade e também defendendo os interesses da profissão. Por exemplo, nós temos o vazio sanitário. Nós temos um vazio sanitário, então a associação se reúne e emite um parecer sobre isso. Tá bom? Nós temos direito a um assento no Conselho Municipal do Meio Ambiente. Então a gente indica alguém que efetivamente faça parte do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Nós temos, por exemplo, forças-tarefas de fiscalização do Conselho, do CREA. Então, a gente prepara os fazendeiros, prepara as fazendas para dizer, olha, nós temos aqui uma cartilha de fiscalização. Vocês precisam estar preparados com essas documentação. Tá. Então, a gente passa para isso. Então, o nosso objetivo é defesa da sociedade e proteção da profissão. Os profissionais que nós temos são qualquer engenheiro que queira fazer parte da associação dos agrônomos faz. E tanto que eu não sou agrônomo, eu sou engenheiro florestal e estou como presidente ainda. Então, essa é a função da Agrolem. E aí vai também um convite. Você, engenheiro, agrônomo, florestal ou qualquer outro engenheiro, tá bom? Que queira fazer parte da associação, é gratuita, tá bom? Segunda-feira, eu assinei um contrato, um convênio junto com o CREA da Bahia, onde nós teremos um repasse de verba. Estamos contratando uma secretária justamente para viabilizar estes novos profissionais, para que eles nos procurem. Então, a nossa ideia é ser mais visto na sociedade, para que a gente possa defender mais e saiba o que a gente pode defender. Bom, então, isso é o Conselho do Meio Ambiente junto da Agrolem. A Agrolem tem uma cadeira, nós temos 3 cadeiras no CREA da Bahia. Entendeu? Essas 3 cadeiras hoje estão representadas pelo professor Paulo Baqueiro, lá de Barreiras. Temos uma mulher, a engenheira florestal Isabel, e tem eu como engenheiro florestal. Então, nós temos 3 assentos.
O oeste da Bahia hoje tem 3 assentos da Agrolem, 3 assentos da ACEOB, de Barreiras, e 2 assentos que começam agora da Unifaaf. Então, no universo de 79 votos do Conselho, o oeste da Bahia tem 8 agora. Isso dá mais de 10% do poder de voto e de um poder também, não somente voto, mas também de nós defendermos. Quando nós iniciamos há uns 6, 8 anos atrás no Conselho do CREA, o Luiz Eduardo Magalhães e região era tido como os veneneiros. Tudo que tinha de ruim, quem fazia era o oeste. Porque a gente só vive de aplicar veneno, não sei o quê. Era essa. Então, nós conseguimos, nesses 5, 8 anos, mudar a imagem do oeste da Bahia para as demais profissões. Pautas como essas aí que estava recente aí, de proibição de aplicação aérea, etc., vocês participam disso? Sim. Inclusive, eu emiti uma nota para a Câmara, eu fiz uma nota e submeti a apreciação dos conselheiros da Câmara de Agronomia para que eles decidissem se essa nota seria vinculada nacionalmente ou não. E o problema é o seguinte, alguns estados conseguiram, basicamente né, que foi o Ceará, ele conseguiu proibir a aplicação aérea de agrotóxico. Bom, como é que foi a história? O Ceará entrou com um projeto de lei, a Câmara dos Deputados aprovou. As associações demais do Brasil que produzem, que comercializam, que vendem os agrotóxicos, aditivos, adjuvantes e afins, esse é o termo legal. O termo legal é agrotóxicos, aditivos, adjuvantes e afins. Entrou com uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, dizendo que o Estado do Ceará não tinha competência para gerir sobre esse assunto. Foi para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, deferiu que, sim, o Estado tem competência de legislar. O Supremo não disse que não pode proibir. É outra coisa. O Estado falou, não. Eu concordo que o Estado pode legislar. Então, beleza. A Bahia já vem tentando isso há pelo menos umas 8 a 10 vezes. Já tentou também. Com qual objetivo? Qual que é o objetivo? Por que não pode aplicar aéreo? Qual que é a... justificativo? Existem umas alegações que são pertinentes, óbvio. Isso eu não tenho dúvida. Tanto é que nós não somos contra a aplicação aérea. Primeiro que é preciso entender por que se faz a aplicação aérea. Por exemplo, o termo que foi usado é de proibição da aplicação aérea, correto? Isso quer dizer que drone também não pode. Sim. Pois Drone não pode? Quer dizer, então, que você tenha, como aqui o projeto no PEBA, em que você tem mosaicos de banana e você precisa aplicar um fungicida. Você vai aplicar como? Por isso eu estou perguntando, qual que foi o objetivo lá da galera do Ceará com... O objetivo é de intoxicação ao meio ambiente e ao ser humano. Basicamente seria isso, tá bom? Proteção do ser humano e do meio ambiente. Porém, vem um detalhe nessa história toda. Você está proibindo a aplicação aérea de agrotóxicos, aditivos e adjuvantes. Mas você está proibindo a aplicação de agrotóxico? Não. E quem é que vai aplicar então? Isso. Quem? Não, alguém vai. Alguém é quem? É o ser humano. Sim, é o terrestre. É o ser humano. Terrestre. Quer dizer, você tem uma tecnologia que pode ser aprimorada, melhorada, tá bom? Aí o que é que você fez? Cortou a tecnologia e falou, não, agora eu quero que o trabalhador matar o boi para controlar o carrapato. Exatamente, entendeu? Então, nós somos a favor de melhorias contínuas no sistema, inclusive o drone é uma delas, somos a favor. Somos a favor de regulamentações, somos a favor de limitações, somos a favor de melhorias, isso nós somos. Fiscalização, agora, né? Quer ver um detalhe interessante? Aqui no oeste da Bahia, nós temos 2,5 milhões de hectares plantados. Chega num ponto, vamos dar um exemplo da soja, que é o nosso carro-chefe. E o milho? Como é que você vai aplicar um agrotóxico no milho quando ele está pendoando? Como? Que trator entra lá embaixo? Não entra.
Aí eu te dou um outro exemplo. Você está com um plantio de soja onde você precisa fazer intervenções, ou de micronutrientes, ou de fungicidas, ou de inseticida, qualquer que seja. E você está num sistema lá que está uma semana chovendo. Não pode entrar máquina. Não pode entrar máquina. Não consegue, né? Não consegue aplicar, porque está chovendo, não tem como. E, quer dizer, você está com toda a estrutura pronta e não consegue aplicar. Uma semana de chuva. Aí, de repente, amanhã de manhã amanhece um sol lindo e maravilhoso. Tem como a máquina entrar? Ainda não. Ainda não. Você vai perder a janela de um dia. Entendeu? Sim. Então, o que a gente entende é que o fato de você proibir a aplicação aérea não resolve o problema, mas resolve sim melhorar as situações. Aí a gente entende que sim, que tem caminho. Tá bom? Entendi. Okay? E quais mais ações? O que eu cortei para esse assunto, né? Você estava falando outras coisas ali, eu cortei para isso, quando estava falando dos conselhos do CREA. Ah, né? sim. Assim, tá. E o CREA justamente entra nessa defesa da sociedade e dos profissionais. Então, o CREA, ele pode, que foi isso que eu fiz, nós sentamos junto com o pessoal, emitimos uma nota, e aí fica agora a critério da Câmara de Agronomia decidir se vai liberar ou não. Entendeu? Mas o que é que a gente quer? O que a gente quer dizer é o seguinte, olha, peraí, vocês estão querendo proibir a aplicação aérea per si, acabou? Pronto, é? Não. Nós não entendemos que é esse o caminho. Nós entendemos que o caminho é de melhoria, sei lá. O que você está fazendo? Hoje não pode aplicar numa área de tantos próximo de vilas de estrada. Amplia essa área. Entendeu? Pode ampliar. Não, hoje pode usar outros produtos, vamos impedir que alguns produtos possam e outros não. Não tem problema nenhum. Agora, você não usar a tecnologia como se ela fosse a causadora do problema. Eu queria fazer a pergunta ainda sobre onde que eu sinto que o CREA está atuando, vamos dizer assim, né? Onde que eu tirar a percepção da turma que é uma anuidade e acabou. E que não tá barata. Porque assim, isso que eu ia falar, porque todo mundo, entre nós, quando a gente conversa, pra que eu pago esse CREA? Eu sempre paguei, serve, eu sempre paguei assim por orgulho, nunca assim, sabe? Mas gente nunca falhou A gente sabe que, por exemplo, o cara entra lá para exercer um cargo comercial numa empresa, né? Ele não precisa de CREA. Olha só. Vamos lá. Eu penso que a melhor forma de você saber que o CREA existe hoje é não ter nenhum problema. Eu comparo, por exemplo, com o bombeiro. Para mim, eu gostaria que o bombeiro morresse gordo lá no quartel. Ou seja, que ele não trabalhasse nunca, mas não tem jeito. Entendeu? Não tem jeito. Então, quanto mais o CREA trabalha e incomoda, entendeu? Prova que tem alguma coisa errada. Entendeu? Só que o CREA, ele não faz alarde do trabalho dele. O CREA não vai para uma rádio dizer... Bom, nós temos forças-tarefas que todo ano vem aqui, 2 vezes no ano. Quem já viu? Entendeu? Quem viu são os profissionais que foram fiscalizados. Isso a gente viu. Então, você não vai ver, por exemplo, uma matéria da TV falando sobre a fiscalização do CREA, assim, o CREA veio e multou. Não, você não vai ver isso. Porque as coisas são particulares com o profissional. A não ser que tenha algo que diz respeito à sociedade. Aí a gente entra mais fortemente. Mas a percepção da sociedade com o CREA não é necessariamente a forma que deve ser. Caiu um prédio. Caiu um prédio. Caiu um prédio, tá. Mas o CREA e o CREA? O CREA fiscalizou. Mas como que o CREA fiscalizou e o prédio caiu? Por que o CREA fiscalizou e o prédio caiu? Porque o CREA, ele não tem aquela função de chegar e dizer assim, bom, você que fez o prédio, cadê? Quanto de massa você usou? Não compete ao CREA fazer isso. Que bitola de aço você usou? Não compete. Você fez a rede elétrica, engenheiro elétrico, que fio você usou? Não é função do CREA. A função do CREA é saber quem é o responsável por isso. O responsável é a Josi. Josi, cadê a sua RT que comprova que você é responsável por essa obra? Está aqui. O CREA não vai perguntar, cadê o seu salário? Não vai, não é função do CREA.
Não. Então o CREA trabalha muito às escondidas de um modo geral. Entendeu? Então, se você não vê o CREA, acredite, é porque o negócio está bom. Ou tudo ou nada. Ou não está fiscalizando, ou está fiscalizando corretamente. Então, essa é uma percepção que a gente tem do CREA. Mas eu recomendo que você, que paga a anuidade do CREA, eu recomendo que você procure a Agrolem, se associe, é gratuito, e veja a possibilidade de fazer parte de um período como sendo conselheiro. Entendeu? Para você entender a defesa da sociedade e a importância que tem isso. Entendeu? Uma coisa não pode negar. Há poucos meses eu trabalhando na fazenda, chegou a notificação lá para mim. Cadê seu visto? Né? Por que não é um só? E isso aí eu lembro que quando eu estava para formar, teve uma palestra, acho que é obrigatório, né? Tem uma palestra lá que você assiste tudo, e até para você dar a entrada lá, você tem que ter o comprovante lá, que você assistiu aquele negócio ali, né? E desde isso é 2008. Sim. Desde aquela época fala que vai unificar lá, e Confea, isso e aquilo, e aí não aconteceu nada. Quando a gente veio aqui para Bahia, a gente foi notificado, você está trabalhando na Bahia, mas seu CREA é de São Paulo, né? Ou seja, funciona, né? Aí a rede funciona. Aí a gente foi lá, aí beleza, eu fui lá, eu tirei o visto, eu tenho o visto lá, o CREA São Paulo, o CREA Bahia, eu recebo cobrança dos dois. Sim. Aí eu pago um e tenho que avisar o outro. Eu paguei esse. Não precisa mais agora. Então tá unificando. Antes era assim. Inclusive, teve um tempo que eu estava inadimplente com o CREA. Por quê? O meu CREA de origem é onde você cola grau. Isso. Então, no caso, eu colei grau em Viçosa, na Federal de Viçosa. Então, o meu CREA de origem é CREA MG. CREA MG. Aí eu fui para São Paulo trabalhar. O que é que eu fiz? Cheguei no CREA de São Paulo e me apresentei. CREA de São Paulo, eu sou credenciado em Minas Gerais, está aqui o meu CREA MG, porém, eu gostaria de informar que eu vou trabalhar em São Paulo, que vocês saibam que eu estou trabalhando. Aí o CREA, então eu vou te dar um visto. Aí eu fui em São Paulo, bonitinho, visitei, tá? Me deram um visto. De São Paulo eu fui para o Pará. Cheguei no Pará, bati no CREA. CREA, eu tenho um CREA de Minas Gerais e vou exercer a função de engenheiro aqui. Eu quero informar a vocês que eu estou aqui. Me deu um visto CREA Pará. Fui para Amapá. Amapá, está aqui. E vim para Bahia. Cheguei na Bahia, estou aqui. Quer dizer, o profissional, como é que você vai ser responsável por um trabalho na Bahia se o seu CREA é de São Paulo? Mas qual que é a diferença da formação do engenheiro agrônomo que forma na Bahia para o que forma em São Paulo? Não é a diferença. É que os CREAs são unidades estaduais. Não tem CREA unificado. A unificação do CREA é Confea. Então. Entendeu? São CREAs diferentes. É como se fossem empresas diferentes. Entendeu? Então, por exemplo, você não sai de uma empresa para outra e continua empregado naquela empresa. Então, quando você sai de um estado para outro, você informa que para quando você for ser fiscalizado, o CREA saiba que você está legalmente exercendo uma... Você não paga duas vezes. Não. Tá nunca pagamos. Mas o que ele quer é que você diga, que informe para ele, eu estou trabalhando aqui. É isso que o CREA quer saber. Quando ele vier fiscalizar, quem é o responsável pela aplicação do agrotóxico aqui, que eu estou vendo? É a engenheira Josi. Deixa eu ver o CREA da Josi. Aí está lá. CREA São Paulo? Isso. CREA São Paulo. Ok. Você está adimplente? Estou adimplente. Tá. Mas e como é que você veio trabalhar na Bahia e não informou para o CREA da Bahia que você está? Aqui é outro CREA. Entendeu? Aí o fiscal vai dizer, olha, eu estou notificando a você, você tem 10 dias, entendeu? Para isso, para a sua defesa, normalmente são 10 dias, 10 com mais 10, para que você se regularize. Aí o que você vai fazer? Você vai chegar num CREA da Bahia e dizer, CREA, eu estou adimplente em São Paulo, moro aqui, vim trabalhar aqui e gostaria de registrar minha presença aqui no CREA da Bahia. Aí o CREA da Bahia vai pegar suas informações e vai te perguntar, você tem alguma responsabilidade de alguma coisa em São Paulo? Aí você vai dizer, eu sou RT da Fazenda lá em São Paulo. Aí o CREA da Bahia aciona o CREA de São Paulo e o CREA de São Paulo vai dizer,
Josi está cadastrada aqui no CREA de São Paulo e ela trabalha na Fazenda Santo Antônio de segunda a sexta, de 8 a meio-dia e 2 às 4. Aí eu pego e falo assim, eu como conselheiro, mas peraí, você trabalha na Bahia e responde por uma fazenda de segunda a sexta lá em São Paulo? Não pode. Entendeu? Então, a função do conselheiro é esse. Eu recebo muito processo disso. O cara trabalha em São Paulo e fazer um trabalho na Bahia. Então, o que é que ele fala? Ó, eu trabalho em São Paulo, segunda e terça, de 8 ao meio-dia, de 2 às 6. E quinta e sexta na Bahia. Aí você vai ver que tem lógica. Não tem como você dizer que está trabalhando segunda e terça em Luiz Eduardo e trabalhar quarta em Ilhéus. Impossível você chegar à quarta de manhã. Então, a gente avalia todos esses parâmetros. Entendeu? Mas se o cara for um prestador de serviço? Não, você pode, desde que você justifique. Entendeu? É essa que é a questão. Você precisa justificar. Ó, um colega me acionou. Moisés, você é conselheiro do CREA, nós estamos com um problema porque eu só consigo emitir 250 receitas agronômicas por mês. Fomos nós que travamos 250. Aí a gente precisa de mais. Aí eu falei com ele, olha, você tem que ter um certo cuidado com o que você fala. Porque se você está dizendo que você está emitindo 250 receitas por mês, você trabalha 20 dias no mês. 250 dividido por 10 dá 25. Vai dar 12. Eu falei, você faz 12 vistorias por dia em fazenda? Você pode estar dando um tiro no pé. Aí o que é que o conselho vai dizer? Você está em exorbitância e está tomando o lugar de um outro profissional. E isso é a defesa da profissão. Entendi. Entendeu? Essa é a defesa. Então, como conselheiro, a gente avalia os processos dessa forma. O objetivo nosso é ajudar o profissional. Agora, se você vier me dizer, como é que você pode sair dessa seara agora e pedir mais 250? Tem como? Tem. Use o raciocínio e peça legalmente. Só não vou dizer como é. Tá bom? Mas tem. Mas então, essa a defesa, tá certo? Mas faz sentido. É a defesa da responsabilidade técnica, justamente. Porque senão você está só vendendo o seu título para outra pessoa. Canetinha. Sem que você seja realmente responsável por aquela recomendação, né? Alguém pode estar fazendo qualquer coisa lá e pegando a sua assinatura. Então, entendo que emprestei o nome. Quer ver um detalhe? Você pode, se não for desse jeito, você pode ser um responsável técnico pela fazenda em Tocantins, no Mato Grosso, em São Paulo, no Pará. Tem lógica? Não tem lógica. Realmente. Não procede tecnicamente isso. Entendeu? E outra coisa, às vezes quando o cliente fala assim, eu vou trabalhar em Luiz Eduardo de segunda a terça e quarta e quinta eu estou em Barreiras. Mas assim, vamos dizer, tem que ser, de certa forma, essa responsabilidade é indicado que seja por alguém local, né? Eu queria dizer o seguinte, imagina só que eu sou diretor agrícola de um grupo que planta em 4 estados. O ideal é que não seja eu o responsável, é que cada unidade daquela tenha os respectivos responsáveis ali. Seria essa dinâmica. Eu vou repetir o que eu te falei. Só não te dou razão porque você está com ela. Esse é o objetivo da proteção da profissão. Entendi. Entendeu? É esse que a gente preza. Um processo que eu peguei, o cliente falou assim, o engenheiro falou assim, o engenheiro civil, não, o engenheiro agrônomo. Eu trabalho em São Paulo de segunda e terça e quarta, quinta e sexta eu trabalho numa empresa na Bahia. Eu falei, perfeito, me prove então. Aí ele mandou um contrato de aluguel do lugar que ele estava, entendeu? Porque aí o que é que eu faço às vezes também? O profissional fala que trabalha segunda e terça numa cidade e quarta e quinta na outra. Ele tem que dizer o horário que ele trabalha. O que é que eu peço? Diligência da fiscalização. Mas isso aí, ele tá, vamos dizer assim, tá mais no âmbito estadual mesmo, né? É só estadual. CREA é só estadual. Tá bom? Quando fala de município, é só se for município de estado diferente. Aí não pode. Não pode. O que você pode, por exemplo, quando for limítrofe, Petrolina e Juazeiro. O cliente fala assim,
Eu trabalho em Petrolina, trabalho em Juazeiro. Segunda e terça em Petrolina, quarta e quinta em Juazeiro. Aí a gente solicita ao CREA de Pernambuco para que ele valide a informação. Aqui Aí tem, tem né? dois Tipo, vistos, né? as regiões aqui divisa com Tocantins, tem fazenda que pega Tocantins, Bahia, ou Piauí, Bahia ali, né? Aqui tem. Entendeu? A proteção, o que é? É isso. Entendeu? Então a gente fica muito atento. Segunda-feira eu relatei um processo de um profissional aqui da região em que ele solicitou autorização para que ele assinasse um serviço florestal. Ele era agrônomo, então serviço florestal. Ok, me prove que você fez essa disciplina. Aí ele pegou e falou, fiz a disciplina. Eu falei, agora eu quero a ementa. O que é que o professor te ensinou? Dentro do que o professor ensinou, não tinha o que ele queria fazer. Eu falei, como é que você vai assinar um serviço que não foi ensinado para você? YouTube não vale, né? Não, vale nada, Reinaldo. Então, a proteção da sociedade é isso, é chegar numa fazenda, tá construindo um silo, quem é o engenheiro civil responsável por esse silo? Entendeu? O engenheiro está aqui, contratei, tá. Ou então ele vai dizer, olha, eu não sei quem é o engenheiro civil responsável, porque eu contratei uma empresa para fazer. Ok, cadê o contrato da empresa? Ele vai e informa, está aqui o contrato. Aí o CREA vai e aciona a empresa que ele contratou. Mas você vê que exige a responsabilidade. Está fazendo um serviço elétrico. Qual é o engenheiro elétrico que responde por isso? Eu não sei quem é, porque eu contratei a empresa. Me mostre o contrato, a nota fiscal, o recibo, qualquer coisa. Aí o CREA vai naquela empresa. É isso que os fazendeiros precisam entender. Quando a gente vai fiscalizar, o objetivo é resguardar a própria ação dele. Porque quando tem um acidente num silo, por exemplo, está construindo um silo. É a responsabilidade dele, né? Está na fazenda dele. Vai chegar, morreu um cara no silo aqui num acidente, entendeu? Eu estou com um processo de infração do Código de Ética de um engenheiro elétrico que assinou como responsável da construção de uma rede de eletricidade e tinha que passar uns cabos por cima, tá? Passou os cabos e eles foram desmontar as torres de sustentação, passar o cabo. Tiraram os cabos de aço antes do projeto terminar, na hora de desmontar, a torre caiu, matou 2 trabalhadores. Então, veio um processo de infração do Código de Ética para a gente avaliar se ele tem que ser punido eticamente. Tem que avaliar. Entendeu? Então, isso é proteção. Quando comprova, vamos dizer, está falando lá no começo lá do exemplo do prédio que caiu, aí quem que é o engenheiro, o que acontece com o engenheiro? Como é que é mais qual que é a sequência disso? Vamos dizer assim? Ser caçado, né? Aí que tá, a sequência é muito longa. Primeiro, abre-se um processo para ver se admite a possibilidade de abrir um processo. Olha só. Fazer um grupo para montar um grupo. Isso, Não, olha, é o seguinte, é para avaliar a admissibilidade do processo. Aí admitiu, aí vai para o processo. Entendeu? Aí do processo que assunto é o processo? O processo é de eletricidade. É um engenheiro elétrico. Vai para a Câmara de Elétrica. O processo é de engenheiro agrimensor. Vai para a Câmara de Agrimensor. Mas aí esses caras avaliam o projeto daí, para ver se tem erro no projeto. Tudo, cara. Tudo. O processo que eu estou avaliando de infração ao Código de Ética tem 780 páginas. Eu ia falar assim, por que não avalia no dia que vai fazer, mas aí não anda nada, né? Não, aí você tem que... Porque acidente é muito menor do que caso de sucesso. Aí você tem que pegar toda a documentação, aí você tem que fazer toda a avaliação disso, aí tem que dar o direito à legítima defesa, os prazos regimentais, tudo tem que ser feito. Às vezes tem que fazer oitivas, fazer conversas, reuniões. Cara, doideira, demora. Podia ser mais rápido, né? Não pode. Não? Não pode. Porque tem que analisar todos os detalhes, que analisar tudo. né? Tem que analisar tudo. Demora tanto assim? Sim, demora tanto. É o rito esse. Sim. E você só pode julgar à luz dos autos, né? Não tem nada mais do que os autos.
Porque imagina, você está decidindo a vida de alguém, então você tem que ter todo o cuidado, né? Mas o que demora nesse caso, vamos dizer, é o trabalho do CREA ou o trabalho do judiciário, vamos dizer assim? Não, nada a ver com o judiciário. Ainda não? Não, nada a ver. Aquele ali é do ponto de vista profissional. Tá. Se o Ministério Público abrir um processo crime contra ele, não tem nada a ver com a gente. Entendi. Nada a ver com a gente. Nós estamos exclusivamente na esfera profissional. Tá bom? Então, o máximo que, no âmbito do lado do CREA, o máximo que pode acontecer é falar, esse cara, sei lá, é culpado e caça o CREA. E caça, Aí, depois disso, baseado nisso, pode-se entrar o judiciário para falar, prende o cara. Não. O nosso acaba ali. Não, mas isso não serve como gatilho, vamos agravante. Dizer assim. É um pré-requisito para... sei lá, vamos pegar o caso aí. Caiu o prédio lá. Pode ou ser. Caiu o cara da torre lá. Aí vai lá, a família do cara vai criar uma indenização. Ela não pode usar isso como uma prerrogativa para ela ir lá acionar e falar, o CREA já puniu ele, admitiu a culpa dele. Entendi. Pode sim. Pode. Mas são coisas que andam distintas, assim. São completamente distintas. O que você pode é, dentro de algumas situações, recomendar que o processo seja levado ao Ministério Público. É um direito também do CREA. Entendeu? O CREA pode fazer isso. Mas aí você pode ter advertência reservada, advertência pública, ou você pode ter a cassação do seu diploma. Vai do grau, né? Do negócio, exatamente. Né? Do grau e do período, porque a cassação, por exemplo, ela tem uma janela para frente que pode, para trás não pode. Tem uns detalhes aí nisso. Eu digo assim, vamos pegar o caso do cara que queria mais de 250, lá, a RT, né? Sim. E foi detectado que ele estava prestando nome, dando uma canetada. Sim. Ele falou, beleza. Eu fui lá, peguei, cacei o CREA dele e acabou. Não, aí nesse caso fica um pouco complicado, porque o peso da pena tem que ser proporcional. Mas vamos dizer que esse é o máximo que pode acontecer num caso desse, né? Perfeito. É diferente num caso de morte. Completamente diferente. Completamente diferente, entendeu? No mês passado, nós votamos, e essa votação ela é secreta, tá bom? É uma votação secreta. Quem participa da votação no dia da votação são os conselheiros do CREA, que é a maior instância. Nem o presidente do CREA tem força maior do que o conselho. Não é. Lá é um sistema parlamentarismo. O presidente executa. O presidente executa, entendeu? Então, nesse sistema aí de executar, na votação dos códigos de ética, de infração ao código de ética, a rede do YouTube é derrubada, Facebook é derrubado, tudo é derrubado. Quem é que está no plenário? Tem o fotógrafo, sai, toma. É completamente, ou seja, para que seja preservada a situação do profissional, para que ninguém faça foto, para que ninguém divulgue. Entende? E na cadeia ninguém consegue proibir de bloquear o sinal do celular, né? Mas entendeu essa preocupação nossa? Então, existe várias instâncias. Então, essa é a obrigação do conselho, proteger a sociedade e proteger os profissionais. Então, se você não vê, fique atento, porque tá bom. Poderíamos dizer isso. Tipo entendeu? assim, não acionei o seguro, né? É verdade. Nossa, muito legal, né? Saímos com uma outra imagem agora. Vou até pagar à vista esse ano. Foi muito bom. Foram praticamente 2 podcasts em um, né? Poderia até separar. 2 temas, né? Até falaria mais sobre ambos, né? Muito legal. E, professor, a gente está caminhando para o final do episódio, então, né? E antes de terminar, a gente está um pouquinho avançado, mas dá tempo de fazer a sequência espinhosa, que é... a gente elencou os principais temas mais polêmicos do agro, e aí a gente fala a palavra e o convidado fala a primeira palavra que vier à cabeça, né? Então, é uma sequência bem rapidinha, assim. A gente não comenta as nossas opiniões, porque tem em todo episódio, né? A gente quer saber mais a sua opinião. Manda. Vamos lá. Manda. Sequência espinhosa. Desmatamento. Legalização. Só pode fazer o que é legal. Tudo dentro da lei. Fora da lei, nada. Desmatamento é uma prerrogativa que você tem essa prerrogativa. Então, se você tem uma área de 100 hectares aqui no Cerrado, a lei te faculta produzir em 80. É um direito seu.
Então, exerça o seu direito se você quer ou não. Faça o seu processo, faça o seu projeto, submeta aos órgãos, e os órgãos vão dizer sim. Se os órgãos disser que sim, é um direito seu. Você exerce o seu direito. Boa, boa. Terra indígena. Necessária. Porém, hoje no Brasil nós temos 13,8% ou 14% das terras brasileiras já estão nas mãos dos índios, tá certo? Isso é muito? 14%, 15% é muito? Não vou entrar nesse mérito. Mas só um comparativo. É um comparativo que não vamos também ser criterioso. Nós temos 14% das áreas brasileiras em reservas indígenas. E nós produzimos alimento, grãos, fibras, tudo que a gente come, fora a pastagem. Tudo que nós comemos, nós plantamos em quanto de área? 7,89%. O Brasil alimenta o Brasil e o mundo com 7,89% da sua área. Tá bom? E nós protegemos hoje 65% da área do Brasil está completamente preservada. Tá bom? O que é um orgulho para a gente. Reforma agrária. Também necessária. Nossa. O nosso estado acabou com a assistência técnica, entendeu? Que nós tínhamos. Então, nós temos uma janela imensa de assistência técnica para pequenos e médios produtores que a gente precisa atender. A reforma agrária é extremamente necessária para o desenvolvimento da sociedade e de alguns locais. A gente vê que é necessário. MST. No perfil que está de você ter direito a reclamar, é um direito seu. Agora, tem limitações que devem ser cumpridas. Tá bom? Fazendas verticais. Dependendo do local que você está falando, necessário. Cidades, por exemplo, entendeu? Hoje eu vim comentando com um colega, um engenheiro civil. A gente estava no avião e a gente conversando. E ele até ficou espantado quando eu mostrei para ele o gráfico da Embrapa com 7,9%. Aí eu mostrei para ele, Maurício, o que é que você está vendo aí embaixo? Ele falou, só estou vendo cerrado. Então as fazendas verticais têm locais? Claro que tem. Óbvio. A tecnologia está aí para isso. Então que seja usado. Agora, tem que ser competitiva e tem que valer a pena. Porque eu não compraria um alface porque ela é de uma fazenda vertical. Tá bom? Uhum. Eu não usaria esse critério. Tá bom? Sim, verdade. Inteligência artificial. Eu já estou usando já. Inclusive, eu fiz um teste essa semana bem interessante. Eu pedi para a inteligência artificial fazer uma correção, entendeu? Ficou bem interessante. Faça uma correção sendo um conselheiro, advogado, parará, entendeu? Ficou bem interessante. Olha só. Rapidamente, eu vou só mostrar para vocês. Julgue para mim esse processo. Será que ela faz meu TCC, cara? Faz sim. Nossa Senhora. E ela pode fazer, você pode solicitar assim, elabore um texto sobre formigas cortadeira aos moldes de Moisés Pedreira. Ela vai procurar as mesmas expressões que eu utilizo. Olha só. Entendeu? Nunca tinha olhado para esse lado. As mesmas expressões. Quer ver? Olha o que foi que eu pedi para ela fazer. Que eu fiz um texto, né? Que eu achei interessante, o texto. Eu escrevi para a inteligência artificial da seguinte forma. Fiz um texto, né? Para fazer um teste com ela. E coloquei assim, atue como conselheiro, engenheiro e advogado. Verifique inconsistência no texto a seguir. Verifique também incoerências ou recomende alterações para melhorar a compreensão do texto. Aponte as correções uma a uma, tá bom? Informando o texto como está e, na sequência, como deverá ficar. E justifique cada alteração sua. Rapaz. E ela fez exatamente como eu coloquei. Isso é saber conversar com a inteligência artificial. Rapaz, as minhas atualizações de conversa com IA foram atualizadas. Foram atualizadas. Por exemplo, os alunos estão falando, mas professor, eu posso fazer
Um trabalha com inteligência artificial. Eu falei, seja inteligente. Sim. O que é que você pode pedir à inteligência artificial? Quais trabalhos científicos eu poderei ler para fazer um trabalho Me dá a base, né? Me dá a base e depois eu lapido ela. Né? Porque realmente eu assim, já me considerava boa em conversar, né? Que eu conseguia bastante coisa legal, mas agora eu falei, meu Deus do céu. E impressionante, ela te diz, falta uma vírgula porque o pronome não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você colocou letra maiúscula e não precisa, te diz tudo. Muito bom. Manda. Mudanças climáticas. Sempre aconteceu na história do planeta Terra e nunca vai deixar de acontecer. Tá bom? Sempre aconteceu. Inclusive, nós estamos aqui porque nós tivemos a última era glacial. Entendeu? Então, isso não acontece. Pressão internacional. Cada um defende o seu próprio terreno, tá bom? Eu também ficaria preocupado se eu tivesse um país na dimensão... Se eu estivesse competindo com o Brasil, aonde consegue produzir em alta quantidade produtos de excelente qualidade a um preço baixo. Eu não queria um concorrente desse facilmente, não. Então, o que eu pudesse fazer para dificultar ele, dificultaria. Então, cada um está defendendo a sua própria população, seus próprios fazendeiros. É um direito deles. Sim. Entendeu? Cabe a nós, né, resistir à pressão. E defender legalmente o que eles estão fazendo. Tá bom? Pesquisa brasileira. A Embrapa. Isso é um orgulho. Gente, nós estávamos na década de 70. Nós importávamos alimentos na década de 70. O nosso querido engenheiro agrônomo Alisson Paulinelli, que o busto dele está ali no sindicato. Entendeu? Nós homenageamos ele ainda vivo. Alisson Paulinelli e a equipe pegaram dezenas e dezenas de profissionais, pesquisadores, distribuíram por esse mundo afora. Quando voltou, montou a Embrapa e hoje nós somos uma referência mundial. É um grande orgulho para a gente. Cara. Realmente. Um grande orgulho. Políticas para o agro. As políticas para o agro, eu penso que elas devem ser as políticas básicas, tá bom? O que é uma política básica? Eu preciso de infraestrutura, eu preciso de boas estradas, eu preciso de bons portos, eu preciso de ferrovia, eu preciso de regulamentação correta, entendeu? E eu preciso ter uma segurança jurídica. Por que que hoje, eu vou dar um exemplo da região amazônica, que eu morei lá. Até Fernando Henrique Cardoso, foi no governo Fernando Henrique Cardoso que a Amazônia passou a ter 80% de área de reserva legal. Tá bom? Só que antes, para poder você ir lá para a Amazônia na década de 70 e receber o seu título, você era obrigado a desmatar 50. Quer dizer, o governo obrigou você a desmatar e depois obriga você a plantar. Isso é insegurança jurídica. E o campo sabe trabalhar. Não se meta com o campo. Regularize o campo. Entendeu? Fiscalize o campo. O campo, quanto menos você mexer com eles, mais eles produzem. Agora, insegurança jurídica. Você acabou de montar uma empresa aérea de aplicação. De uma hora para outra, amanhã a canetada proíbe. Entendeu? Esse é o problema. E por último, o agro do Brasil em relação ao mundo. É um orgulho. Eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte desse segmento do agro. Principalmente que é um segmento que você visualiza a coisa acontecendo e você visualiza a importância. Por exemplo, inteligência artificial é extremamente importante, mas não é comer um pão de queijo que você mata a fome, entendeu? Não é você usar uma camisa de algodão. Não é essencial, né? Não, você materializa a coisa. O agro é bom porque ele materializa. Não é um programa de computador, sem desmerecer, obviamente, né? Por isso que eu acho bom o agro, porque você vê, você pega, você sente, entendeu? Essa materialização da coisa é que é importante. A gente tem essa carência de abraçar, de pegar, de ver, entendeu? Isso. Muito bom. É isso. Muito obrigada, Só professor. Isso? Você viu que passou rapidinho. Passou.
Te agradeço demais pela disponibilidade, a sua didática, né? Logo ver que é professor mesmo, não tem para onde fugir. Não. E eu deixo a palavra final também para quem quiser. Você já falou que tem um canal do YouTube, né? Mas para quem quiser conhecer mais seu trabalho também, como é que te encontra nas redes? Tá, eu vou deixar alguns recados aqui que eu acho importante. Primeiro, eu convido os engenheiros a fortalecer as nossas associações. Você que é engenheiro agrônomo, por exemplo, procure a Agrolem. De janeiro em diante, nós vamos abrir o nosso escritório, nós vamos ter pessoas lá. Procure a gente, se cadastre, para a gente poder fortalecer. Se você tem alguma demanda, como esse colega, por exemplo, pediu uma demanda, a gente avalia a demanda. Então, nós estamos abertos. Esse é um outro. Segundo, educação. Eu sou professor, gosto de ser professor, me identifico muito como professor e tenho orgulho de ser professor. Esse ano é a minha 10ª turma de agrônomos que eu formo. Então, eu já formei seguramente uns 300 profissionais aqui em Luiz Eduardo. O que me dá motivo de grande orgulho. Quando eu passo num lugar que alguém me chama, professor, tudo bem? Me sinto muito bem com isso. Ainda mais quando eu vejo... Hoje eu encontrei um aluno meu dentro do avião de Salvador para Barreira. Veio de uma reunião de uma empresa. Entendeu? Muito grato. Então, educação. Eu trabalho muito com meio ambiente também. Gostaria muito que as pessoas ficassem atentas a um detalhe aqui de Luiz Eduardo. Nós temos locais de coleta seletiva. Dá para você melhorar o ambiente que você vive. Entendeu? Não estou nem falando de economia de água, de energia, entendeu? Mas tem um carinho melhor pela cidade, por onde você mora. Então, educação, trabalho, bom? E como conselheiro do CREA, fica aberto o meu canal de comunicação. Tem também Moisés Pedreira, Formiga Cortadeira, professor também, Senar. Ministro curso de motosserra, de roçadeira, aplicação de agrotóxicos, NR 31.7. Em janeiro agora a gente começa uma nova sequência de cursos de apicultura. O Sindicato dos Produtores Rurais de Luiz Eduardo Magalhães é uma máquina de qualificação, entendeu? É uma máquina de qualificação. Procure a gente, procure o sindicato, procure os professores. Muito bom. Agradecer a você, Josi Rinaldo. Isso aí. Muito bem, Rinaldo. Bom, deixar todos, não sei se vai sair em novembro ou dezembro ou janeiro, mas estamos no final de ano. Boas festas, Feliz Natal, próximo ano novo. E janeiro, mais um ano, e é bom que se renova todas as expectativas. Um grande abraço, obrigado, até mais. É isso aí. E eu estendo também o recado do professor aqui para o Brasil todo, né? Porque tem pessoal do Brasil todo que ouve o podcast, então procure as associações da sua cidade, da sua região, procure os sindicatos, né, da sua cidade, da sua região, o CREA, né? Que bom, temos no Brasil todos aí, exemplos como esse. E você já sabe também, se gostou, né, agradecer demais a participação do professor Moisés. E se você gostou, deixa seu comentário aí, sua sugestão. Manda lá para contato@agroinsight.com.br também, se você for mais tímido ou tímida. E a gente se encontra no próximo episódio. Tchau!